Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Vamos para mais um Boa Noite Iluminado. Hoje, mais uma vez, com a minha querida Sônia Rosso, né? Hoje, qual que é o mesmo assunto, Sônia? Esqueci. Afetividade. Afetividade. Vocês também esquecem tudo. Um dia eu cheguei para fazer uma palestra que se o título, né? Todo mundo ficou prestando atenção. Eu falei, gente, vocês estão aqui esperando uma palestra. O palestrante esquece o título, vocês vão esperar o quê? Aí todo mundo riu e foi, mas eu tinha esquecido, né? Mas tinha mesmo ou estava brincando? Tinha mesmo. Pessoal, quem chegar aí que for assistir gravado, pula lá para os 5 minutos, 6, que você já entra direto no tema, tá bom? Mas não esqueça de curtir, compartilhar, veja se você está inscrito no canal, comenta, sua participação é importante para nós, tá bom? Boa noite, Sônia Rosso, seja bem-vinda, que Deus ilumine a nossa caminhada. Eu vou compartilhando aqui, você vai conversando com os nossos queridos que chegaram aí, tá? Esse povo lindo. Tá certo. Boa noite a todos e a todas, meus queridos amigos, desses momentos tão bons que nós desfrutamos em nossas companhias. É um prazer estar sempre junto com vocês e receber esse carinho, essa atenção de vocês é muito bom. Essa energia que vocês emanam para mim é maravilhoso. Isso a gente se sente privilegiado no sentido de que somos gratos, na verdade, não é privilegiado, somos gratos pela energia que vocês emanam, pela amizade que a gente sente que existe mesmo à distância. E assim que podemos contar uns com os outros nesses momentos, não só em que estamos juntos aqui, né? A Êmia, a Lourdes, Viviane, a Filomena, Carmen Carlos, né? Maria Elisandra, querida, está por aí também, né? Mas todos os que eu não cito, né? Porque às vezes, como diz a Adriana, não dá, a gente tem que se concentrar e não dá para a gente quer dizer alguma coisa, não dá. Mas me sinto muito feliz em estar na companhia de vocês para mais um trabalho da Casa da Santíssima. E juntos vamos caminhando agora à noite, nesse momento que Deus nos proporciona de união, de fraternidade, né? Que estamos todos imbuídos dos bons pensamentos, dos bons propósitos, e isso é maravilhoso. Sempre eu acho maravilhoso estar com vocês. Que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, de muita luz, né? Que sejamos iluminados mesmo, em todos os sentidos, para mais esse trabalho da Casa da Santíssima. Hoje o Estava ligado meu microfone que eu nem vi, desculpa. Hoje foi muito bom. Eu sempre, às vezes a gente recebe os presentes antes da hora, né? Estava concentrado aqui para poder passar o convite para você aqui, já recebi uma presença divina, mas não. Que delícia! Aí já me paciente. Aí já, nossa, tudo é bom, pode cair a casa que ainda a gente já fica rindo, né? É muito gostoso, que delícia, né? Até a gente chegar já chegou aí, Mary Cajado. Até que a gente chegue numa condição desses seres, né? Que chegue, né? Temos que batalhar para isso. Temos que batalhar, porque é muito bom, é muito bom. A Elisângela já está por aí, já está conosco no trabalho aqui. Dá uma boa noite para ela também. Maria Helena. Todos, né, que sejamos bem-vindos. Lúcia Coimbra. Todos sejam bem-vindas e bem-vindos. Que é muito bom estar com todos. Muito bom mesmo. Me sinto maravilhada em estar sempre. Foi um convite maravilhoso de conhecer a Casa da Santíssima. Muito bom. Para mim foi no momento certo. Eu estava ficando desesperada sem poder trabalhar. Não aceitava nenhum convite, porque era um bicho-papão, né? Falar na internet assim. Até que depois do primeiro, né? A gente ficou muito gostoso. É muito gostoso. Eu sinto falta hoje, né?
apesar que a gente tem que ter o contato físico, as experiências, mas eu sinto falta na reunião física dessa interação que ajuda muita gente. Às vezes você está no meio de um tema, solta uma coisinha ali, você deslancha para um lado que às vezes você nem ia abordar, e aborda, e é muito interessante. Eu gosto muito de falar. Boa noite, querida. Realmente é muito bom. Foi e tem sido uma experiência muito boa. E a gente poder acatar, que pode falar do evangelho, das coisas boas, do bem, em qualquer lugar que a gente está, né? É maravilhoso isso. Muito bom mesmo. Ainda mais assim, cercado de pessoas que a gente sente que de coração aberto nos ama, né? Assim, tem essa fraternidade, né? Tem essa afetividade, né? Que é o que nós vamos conversar hoje. Isso é muito bom. Uma coisa maravilhosa de tudo isso, Adriano, que eu acho assim, e todos os amigos e amigas que estão conosco, é você saber que todos nós queremos a mesma coisa. Se estamos aqui unidos nesse trabalho, é porque temos o mesmo ideal de amor, de fraternidade, de crescimento espiritual, né? Dessa transformação que a gente vai se apegando um ao outro se amparando, e aí a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo. Isso é muito bom. A gente sempre aprende. Eu aprendo muito com tudo que escuto, com aquelas as colocações dos amigos e das amigas. As colocações nos abrem visões que, às vezes, no momento a gente não está tendo. Não é? Tudo isso é muito interessante mesmo. Eu acho e eu sinto. Eu acho e eu sinto. Hoje nós tivemos mais um dia do nosso... Hoje nós tivemos mais um dia do nosso trabalho de psicografia, tá? Quer dizer para todos, eu sempre gosto de dar essas notícias porque as pessoas têm vibrado muito pelo nosso trabalho, né? O trabalho está caminhando, está melhorando cada dia. Ainda não estamos em condição nós estamos trazendo as psicografias, mas nós sabemos que ainda não é aonde nós vamos chegar, né? Mas daqui a pouco eu tenho certeza que muitos corações aí vão ser consolados, porque está melhorando a cada dia, né? Hoje mesmo foram psicografias maravilhosas, muitos detalhes, né, Sônia? E eu acho que logo Jesus vai abrir as porteiras e falar, bom, agora vocês já estão prontos e vamos consolar o coração das pessoas. Estamos nos preparando, né? E confiando e nos colocando, uma coisa importante que todos saibam, nós estamos nos colocando nas mãos da espiritualidade amiga, sob os cuidados de Jesus, porque estamos com muito amor no trabalho, muito respeito, muita humildade, e por isso tudo vai chegar um momento em que nós estaremos trazendo aquilo que nós estamos querendo de fato, né? Muito policiamento, né? Estamos estudando os perigos dessa área, onde é que nós podemos cair. Então, nós já estamos preparadíssimos, estamos nos preparando para não cairmos no futuro, né? Que isso sirva aí, é sempre bom a gente falar isso, para que isso sirva para muita gente. O nosso trabalho são médios que já estão na ativa aí, com experiência, e estão preocupados com essas coisas, com esse alicerce, né, Sônia? Então, vigilância. Tem que servir. Até enquanto nós estivermos vivos aqui na Terra, nesse corpo físico, a vigilância tem que fazer parte de todo mundo. Não é que, mas fulano já tem 50 anos de espiritismo, tem 7... Não importa. Vigilância é o tempo integral, porque a influência do ego, da vaidade, da fascinação é muito grande. E nós, para vocês terem ideia, trabalhamos isso
antes da reunião, conversamos, mostramos, pegamos exemplos, olha aqui, olha ali, e está fluindo. Orem por nós aí, conversa com os familiares de vocês para escolher a gente aí, para nos dar essa honra de escrevermos, que logo, logo vai ter carta para todo mundo aí, se Deus quiser. Então vamos começando, né? Boa noite a todo esse povo lindo que chegou aí. Boa noite. Eu nem vou falar mais, que isso é até repetitivo, tá? Eu sou grato demais a cada um de vocês que entra conosco nessa live. Muito obrigado de coração, tá? Só peço aí, não esquece sempre de curtir, tá? Curtir, veja se você está inscrito, com o sininho ativado, para participar sempre, porque quando você some, dá uma dor no coração. Cadê fulano? Cadê ciclano? A gente gosta que todos estejam aqui conosco, tá? Elevemos agora os nossos pensamentos, nos alinhando com as forças da natureza, com as forças do universo, as energias cósmicas, nos alinhando com a consciência crística, pedindo para Jesus e os bons espíritos que nos assistem, para que ajude-nos a despojarmos de tudo que tem impedido que nós sejamos a verdadeira manifestação da luz, do amor, da saúde plena, que até o final dessa live nós possamos, com a inteligência divina, estarmos aptos a gerarmos muitos fluidos e energias para compartilharmos com todo o planeta e contribuirmos com a luz do universo. Senhor, esteja ao nosso lado, nos influenciando nos pensamentos, na assimilação e na nossa fala. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos mais uma obra que é de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, e a Sônia vai trazer aí para nós, para a gente começar, tá bom? Boa noite aos que eu não tinha falado, né? Depois que nós estamos aqui já conversando, e que Deus nos abençoe e nos ilumine, nos dando muita tranquilidade para abrir os horizontes das nossas mentes, para que nós possamos entender, né, de forma correta aquilo que nós precisamos, porque as lições são dadas nem sempre como a gente quer dar, mas como tem que ser. Às vezes a gente se programa para dizer tantas coisas e, de repente, não era nada daquilo que a gente estava pensando em dizer, mas sim o que nós estávamos precisando ouvir, não falar só, né? E no livro Diretrizes para o Êxito, nessa capítulo 26, onde fala da afetividade, Joana de Ângeli começa dizendo que a afetividade é um defluente da lei natural da vida. A afetividade é sentimento inato ao ser humano, em todos os seus estágios do seu processo evolutivo. Ou seja, a gente vai começando logo no princípio do capítulo, entendendo que é necessário a vivência da fraternidade, desse sentimento, como ela diz, que é inato, ou seja, independe, mas ele precisa existir em cada um de nós. Esse sentimento vindo da afeição, que também é representada por um apego a alguém ou alguma coisa, gera carinho, gera saudade quando existe distância, afastamento daquelas criaturas com qual a gente tem a afetividade por ela, tem aquele afeto. E esse afeto gera em nós a confiança e intimidade, né? É o termo perfeito para amor entre duas pessoas. O afeto é um sentimento que mais gera autoestima entre pessoas, principalmente jovens e idosos. Por quê? Porque na maturidade, não na maturidade já a idade avançada, mas daquele processo de evolução profissional, de dedicação ao trabalho, muitas vezes a gente se perde, ou melhor, não se perde, a gente se afasta, né, de vivenciar em toda a sua integridade, em seu peso completo, em seu ser completo, aquilo que a gente precisa, né? Aquela parte integral, que era o termo que eu queria dizer antes, integralmente, tudo que nos diz com relação à afetividade, a esse sentimento
que não é só uma afeição só do homem, mas que também não é um sentimento só nosso, mas é um sentido que os animais conseguem também demonstrar essa afeição. Você vê a defesa de uma leoa com seus leõezinhos, de uma cadela com seus filhotinhos, também tem. E a afetividade, você veja um exemplo bem nosso, de todos que têm um cachorrinho como e tem o seu gatinho dentro de casa, aquela afeição que une o homem àquele animal, aquela criaturinha que você dedica o seu tempo. E aquele amor muito maior, né, a gente sente com aquela criatura que nós sentimos que ele tem a necessidade de um afeto. Quantas tragédias acontecem porque não existe o afeto, porque não existe aquela ligação, né? E nós esquecemos que somos responsáveis pelos nossos afetos. Se somos responsáveis por despertarmos afeto em alguém, e alguém que nós nos envolvemos, afeto em que esse alguém se envolveu conosco, é muito bom a gente ter a consciência de que a relação de afeto somos responsáveis pelo vínculo que criamos com aquelas criaturas que passamos a amar, a sentir um sentimento afetivo por aquela pessoa, que isso não significa o homem e a mulher sentido relacionamento amoroso, relacionamento sexual. A afetividade independe desse sentimento por este lado, é algo muito maior, porque abrange, inclusive, sentimentos por criaturas que a gente não está naquela convivência do dia a dia, mas que quando a gente encontra, a gente sente aquela necessidade do momento de afeto, do abraço, do aperto de mão, da palavra carinhosa, quantas vezes as pessoas estão assim passando um momento de tristeza, de dificuldade, aí chega alguém que a gente gosta, que a gente tem aquele afeto e a gente recebe aquele abraço e não precisa nenhum dos dois dizer nada, porque aquele abraço já disse tudo. Aí aquela energia do abraço, daquele sentimento de afetividade, nos renova aquele momento em que muitas vezes era de tristeza, de dor, ou qualquer outro tipo de fragilidade, da dor física por problemas de saúde ou de dor moral. Então, a cada vez que eu lia sobre a afetividade, eu me senti mais atraída por esse sentimento. Tem uma parte no livro que ele diz assim: embora no bruto se manifeste com a predominância da posse do instinto, aprimora-se à medida que a criatura alcança patamares mais elevados da razão e do discernimento do amor. Veja como é fraterno a gente falar, porque a fraternidade também está contida na afetividade. E se existisse esse amor que Deus e Jesus espera de cada um de nós, imaginemos que qual felicidade todos já não estaríamos vivendo, né, independente desses momentos de tragédia, de dor, de equívocos, de ignorância, da brutalidade, da ignorância máxima, que, por incrível que pareça, o ser humano, que deveria ser racional, total, que tem a inteligência, atributos do espírito para raciocinar, para pensar, tem mais brutalidade do que um animal que apenas se defende daquilo que ele sentiu que estava levando perigo para ele. O homem não. O homem que já deveria conhecer os ensinamentos de Jesus, que já deveria evitar as tragédias, a maledicência, toda a maldade, né? Ainda se prende à brutalidade por não conhecer sentimentos como a afetividade, que a afetividade é uma porta imensa. Quando você olha, por exemplo, você olha para uma criança e diz, nossa, que coisa linda, maravilhoso, você sorri para uma criança que você não conhecia. Você sorri para uma pessoa que você, naquele momento, se sentiu atraída. Não estou falando atraído sexualmente, estou falando de atração de amizade, atração de conhecimento, aquela atração da energia boa que aquela pessoa transmite para você e que você transmite para tantas pessoas através da confiança
que você passa para aquela criatura. Tudo isso faz com que cada um de nós possamos entender a conquista da felicidade pessoal e a conquista da felicidade entre todos que nos rodeiam, e até mesmo entre aqueles que a gente não conhece pessoalmente. É como eu falava agora com a Adriana e para vocês aí que nos ouvem, que estão conosco nesse momento. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nos sentimos atraídos pela fraternidade, por essa afetividade, pelo mesmo ideal de paz e de amor que a gente sente um pelo outro, pela necessidade que a gente compreende que temos uns com os outros da nossa evolução. E são esses momentos e esses sentimentos que nos colocam no caminho certo para entendermos em determinados momentos de nossas existências o verdadeiro sentido do amor. Olha, essa época do Natal é uma época em que a gente se sente carente, é uma época em que muitos fazem doações, que querem ajudar, né? Até o Adriano estava falando de um jogo, de uma disputa que vai haver em benefício daqueles necessitados, carentes, que precisam da Casa da Santíssima. Então, a gente não precisava fazer isso, ou ser só fraterno, ou ter só afetividade, durante uma vez por ano, na época do Natal. Nós podemos fazer afetividade, termos afetividade pelas criaturas em todos os momentos. Em todos os momentos. Por quê? Porque esses momentos em que nós nos dedicamos através da afetividade aos outros são momentos que vai nos proporcionar a felicidade interior, que vai fazer com que a gente sinta em cada um de nós como é bom, não é a gente condicionar a felicidade, como a gente já falou em outras ocasiões, mas sim a gente condicionar o sentimento afetivo por nós e pelos nossos semelhantes, que são tão ou mais necessitados do que muitos de nós, porque não conheceu, não teve a oportunidades, são pessoas muitas vezes neuróticas, histéricas, pessoas frias, calculistas, que não receberam e, com isso, não aprenderam a dar amor, a sentir essa afetividade. Como ela diz aqui no livro, que o ser hominal, em face dos seus valores da mente, o sentimento desata a emoção e a afetividade exterioriza-se. A felicidade faz com que a gente exteriorize esse sentimento e aí a gente vai se sentir mais feliz, a gente vai dar felicidade. Essa felicidade, lógico, relativa ao momento que estamos aqui. Olha a dedicação de Adriana aí, com carinho com sua gatinha aí. Ó, isso é afetividade. Afetividade entre o homem e aquela criaturinha do animal. Aquela afetividade que a gente tem numa plantação, que a gente até falava agora há pouco, com aquela planta que brotou, que deu aquela flor que você esperava, que você plantou com tanto carinho. Isso é afetividade trabalhando em cada um de nós. Olha, e é imprescindível a existência em nossas vidas do momento de afetividade, porque ela nos diz a existência feliz por intermédio do tropismo do amor, a gente vai conseguir ter momentos melhores. Nós vamos conseguindo fazer uma sociedade melhor, a sociedade em ambiente de trabalho, a sociedade com a vizinhança, a sociedade no condomínio em que nós vivemos e a sociedade de forma geral. Você já imaginou 100 pessoas num lugar, todos vibrando com o mesmo ideal, emanando aquela energia de amor pelas criaturas? Quando acontece uma tragédia, como um vulcão, como um tsunami, como qualquer uma coisa dessa, o que é que nos ocorre de imediato? Aquele sentimento de solidariedade, aquele sentimento de querer ajudar, de querer fazer, de dor daquela criatura. Então, quando a gente tem afetividade, tudo isso que a gente expõe é afetividade. Essa dedicação que a gente quer ter, aquela maneira das pessoas quererem sentir amado, de querer doar amor, isso é afetividade. Porque o amor, em toda a sua essência, nós vamos demorar ainda a vivenciar esse tipo de amor. Aquele amor que Cristo nos dedica, que nos dedicou naquela época
aquele amor imenso do Cristo que fez com que Saulo se transformasse e depois refletisse sobre aquelas palavras que ele ouviu do Cristo: por que me persegues? E ele caiu em si tempos mais adiante. Então, nós que já adentramos a um esclarecimento mais aberto, temos todas as condições de vivenciarmos afetividade. Porque não é difícil, não é difícil. O não lógica das coisas que eu acho, que eu imagino, é porque a gente restringe sentimento. Eu dedico sentimento à mulher que eu amo, aos meus filhos, o homem dedica o amor à mulher que ele ama, eu dedico a meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a gente fecha amor num círculo, quando o ciclo deve estar aberto. Não podemos fechar ciclo de amor, porque o amor é como nós, ele não morre, ele é eterno, ele é permanente, ele é para sempre. E quando a gente sente esse sentimento, a gente expande esse sentimento. A gente pode, na verdade, começar a entender, a buscar esse sentido de fraternidade, de afetividade, por tudo que nós podemos dedicar àquelas criaturas que não têm condições de se transformar sozinho. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar como? Falando para as criaturas o que é afetividade, o que é o amor, o que é ser solidário, como é bom a gente dar a alguém alguma coisa de bom, como é bom a gente estender a mão àquela criatura e botar aquela criatura caminhando no bom caminho, despertando naquela criatura sentimentos desconhecidos e sentimentos que dentro deles estão presos, fechados, trancados, como dizem as 7 chaves, né? Num baú arcaico que a gente precisa abrir e mostrar que dentro desse baú tem coisas boas, porque o sentimento é desperto. A gente pode despertar o sentimento na criatura. Como? Justificando, falando do afeto, o afeto que é utilizado fazendo referência à vida, fazendo referência nos valores da vida, fazendo referência àquilo que Cristo nos ensinou, quando ele dedicou todo o seu amor àquelas criaturas ignorantes do seu evangelho e nunca condenou ninguém. Sempre esteve disposto pelo amor. Era uma fraternidade tão grande, era uma afetividade tão imensa, que se nós só pensarmos, é como citou o Adriano no Pão Nosso, falar de Jesus, e como falou ontem, a gente se renova, a gente sente que aquela energia cai sobre nós de uma forma tão maravilhosa que a gente se sente contagiar. E essa contaminação, esse contágio, a gente vai passar para as outras criaturas. Né? Olha, você vê uma criatura, como fatos que nós já citamos e outras pessoas já falaram, você vê uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, que não tem jeito para falar, que não sabe dizer nada, e começa a falar com aquele tom de voz, aí você vai baixando a sua voz. Você baixa a sua voz e aquela pessoa vai sim buscar nele um esforço para ouvir o que a gente está falando, e ele vai diminuir o seu potencial, né, de voz. Por quê? Porque ele vai sentir que a gente está emanando, ele consciente ou não, ele vai sentir que a gente está emanando para ele uma energia propícia à sua tranquilidade, como quando a gente chega perto de uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, a gente faz, calma, amigo, calma, amiga, paciência, vamos orar, vamos levar a nossa mente aquilo que nós precisamos, vamos buscar Jesus nesse momento, vamos pensar em Deus, busque Jesus. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no PAS, trabalhando nas coisas, eu sempre dizia assim, feche os olhos e pense em Jesus. Sinta de Jesus toda aquela energia. Imagine-se sendo abençoado por Jesus. Entregue-se a esse momento. Entregue-se a esse momento. Relaxe e não pense em nada. Pense só em Jesus. Então, a gente começa a dizer isso para as criaturas e aí vai passando para ela e nós também vamos recebendo, porque não é dando que se recebe.
Então, se eu dou afetividade, eu vou receber afetividade. Não tem como ser diferente. E para aqueles que não conseguimos alcançar de perto, a gente tenta alcançar a distância, emanando para ele, né? Aquela energia, aquela vibração que ele vai receber. Vamos colocar ele naquela frequência em que nós estamos. Se está difícil para a gente levar para ele, a gente pede ajuda ao plano espiritual, aos irmãos de luz, né? A gente pede a espiritualidade amiga, esteja comigo, ajude-me a tocar Maria, ajude-me a tocar Joana, ajude-me a tocar Marcos, ajude-me a tocar aquela criatura. Permita, Senhor, que pelos teus fluidos a gente consiga acalmar aquela criatura. E a gente vai levando para ele uma emoção diferente que ele nem havia sentido. Tudo isso está contido na afetividade. Tudo isso está contido na afetividade, porque a afetividade proporciona as forças que transformam, são alavancas que surgem sem a gente nem ao menos imaginar, para que a gente alcance o progresso. E esse progresso não é o progresso físico no momento, o progresso é emocional, que vai nos levar a todos os outros progressos que nós buscamos para a nossa caminhada, para a nossa trajetória de vida, alterando as fases desafiadoras da existência, dos tormentos, das jornadas ásperas que, por momento, a gente possa estar vivendo, ou aquelas criaturas que nos cercam possam estar vivendo, e isso vai fazendo com que a gente vá adoçando os nossos momentos e os momentos daquela criatura. Você veja que só de falar de afetividade, daqui a pouco eu estou falando igual a nossa irmã, Elielma, mansamente. Porque a afetividade dá essa condição da gente vibrar mais acalentadamente, mais calmamente. Vai fazendo com que a gente sinta, na verdade, a doçura que continha os ensinamentos de Jesus. A gente imagina quando Jesus abriu os braços e dizia: bem-aventurado todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha, que coisa linda e maravilhosa! Como Jesus nos mostrou esses exemplos, como tantos nos mostram, como a irmã Dulce mostrou aos seus doentes, como Madre Teresa de Calcutá mostrou, como o nosso irmão Chico, tão aqui próximo de tantos de nós que esteve com ele, como ele deu a afetividade, como ele viveu a afetividade, se preocupando, auxiliando com o seu próximo. Não precisamos viver um Natal para termos a afetividade com os nossos irmãos. Não. Irmãos de casa, irmãos de trabalho, de outras crenças religiosas. Não, somos todos filhos de uma mesma energia. E é isso que nós precisamos despertar em cada um de nós. Trocarmos afetos, trocarmos afeto. Joana de Ângeles diz assim: a afetividade é um laço de união que liga os indivíduos por meio do sentimento elevado e os impulsiona na direção do divino amor, ou seja, daquele amor que Jesus nos ensinou, a esse divino amor, esse divino amor. Já o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz: a afeição, segundo a definição, o sentimento de carinho, de ternura e algo por alguém. Colabora com aquilo que também Joana de Ângeles disse, quando diz que a afetividade é o sentimento inato ao ser humano, em todos os seus estágios. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: temos que o amor é de essência divina e é de todos nós, indistintamente, carregamos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Olha que maravilha a gente saber isso. Por que é tão maravilhoso saber isso? Porque não há nenhum de nós, nem mesmo aquele ser mais embrutalizado, aquele que cometeu um criminoso vil, aquele que cometeu o mais desatino ato que a gente possa imaginar, ele tem alguém que ele ama. Parece vocês, não, isso é um contrassenso, mas é uma realidade. Tem alguém que ele ama. Então, dentro dele está isso que diz o Evangelho, está isso que ensinou a Jesus.
Está isso que ensinou a Jesus. Jesus nos ensinou. Que esse amor está em nós, adormecido. Lembra quando Adriano fala todos os dias? Espero que muitas sementinhas tenham sido plantadas. Quantas sementes nós temos dentro de cada um de nós e ainda não plantamos direito? Ainda não damos a ela, aquela sementinha, o carinho para que ela germine, para que ela dê frutos, para que ela floresça, para que ela mostre a cada um de nós toda a essência que nós ainda não despertamos, mas que possuímos bem lá dentro de cada um de nós. Porque é isso que o Evangelho nos diz. Mas em qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações, na sua criação. E esse germe da afetividade, do amor, ele se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. Não podemos sufocar esse germe dentro de nós. Muito pelo contrário, temos que fazê-lo despertar, crescer. Vamos pegar essa semente, esse germe, e fazer ele germinar, fazer ele crescer, fazer ele dar frutos por onde passar. Porque nós levamos as coisas boas da mesma forma que levamos as desagradáveis, que não precisamos levar. Ainda vivemos momentos de impulsividade, claro, eu mesmo sou uma. E depois eu digo, meu Deus, tudo que eu já venho lendo, tudo que eu já venho aprendendo, como é que eu pude fraquejar? Ainda, nós não estamos ainda no estágio de estar dizendo, eu não caio mais. Não, ainda podemos tropeçar. Infelizmente, podemos ainda tropeçar. A afetividade, diz aqui Joana de Anjos, é o laço de união que liga os indivíduos por meio de sentimentos mais elevados. A gente falou essa frase, então quis repetir. Mas é verdade isso que ela diz. É um sentimento que, em qualquer circunstância, a gente vai poder brotar a afetividade. Nesse caminho do amor, do sentir-se amado, do respeito que temos que ter um pelos outros, nós, indivíduos, né, em qualquer lugar que nós possamos estar, vai fazer com que a gente, muitas criaturas, eu achei muito interessante um trechozinho que eu li, onde ele diz que muitas criaturas, muitos indivíduos se enganam porque acreditam que estão buscando somente, em primeiro lugar, a sabedoria, o dinheiro e o poder. E, no entanto, ele diz que é um engano, é um mero engano. No íntimo de cada ser criado por Deus, temos a essência de ser amado, a necessidade de amar. Agora, o medo, a incerteza, a insegurança, a decepção, porque a gente acha que a afetividade e amor a gente só sente por aquelas criaturas que a gente escolheu para conviver e que não é uma realidade, não é uma realidade. O erro que foi num relacionamento, por falta de afetividade, de compreensão do que quer que seja, não significa que eu vou cometer o mesmo erro com outra pessoa. Não significa isso. Não significa que se uma pessoa não me dedicou amor, outros não vão me dedicar amor. Isso não é uma realidade. Isso é uma fragilidade nossa. O medo de achar que vai sofrer de novo, o medo de encarar a vida, o medo de não olhar para dentro de si, nem para dentro de uma outra pessoa, de buscar no exterior afetividade, quando o amor não é exterior, é interior em cada um de nós. E isso é importante a gente entender para que a gente possa vivenciar da melhor forma possível tudo isso. Essa troca de afeto é também um fator estimulante ao progresso, porque quando se ama, existe progresso. Porque quando a gente compartilha alguma coisa, diz Joana de Anjos, a vida perderia o seu significado tão eloquente, se apresentaria na forma de personalidade e de estrutura psicológica do homem e da mulher. Ou seja, vamos dizer assim, vamos trazer isso para a convivência familiar. Vamos trazer isso para a convivência familiar. Um casal que troca afeto, um casal que troca gentileza, os seus filhos, a sua família, os seus amigos vão sentir essa vibração, vão sentir essa energia de bem-estar. Meu amor, meu querido, minha filha, meu filho, fulano, ô amor, você faz isso? E os filhos vão vendo.
Eu lembro que a minha filha chamava o meu genro assim, amor, as crianças estão fazendo amor. Olha, no Leão tinha uma amiga nossa, uma irmã do trabalho, que ela desenvolvia um trabalho com as crianças exatamente ensinando as crianças a serem afetuosas, a colocarem, a fazê-los sentir a afetividade. Então, ela falava de amor para as crianças, para que as crianças tenham em si, desde cedo, desenvolvendo a afetividade, porque nós precisamos disso, é muito importante a afetividade na nossa vida. Então, um casal que pode demonstrar amor, simpatia, compreensão, confiança, não vai passar receio para ninguém, não vai passar, na verdade, nenhum tipo de sentimento que no futuro seja prejudicial àqueles que caminharam durante algum tempo juntos, né? Precisando evoluir, porque uma família, os membros de uma família não estão ali para contar números, não. Estão ali para juntos crescerem. E muitas vezes eu conheci em casal uma pessoa que separou, não conviveu, passou anos, depois passou um tempo, a convivência chegou a um ponto que não dava mais e foi obrigado a cortar aquele laço homem-mulher. O que é que aconteceu tempos depois? Eles são irmãos hoje. Cada um para um lado construiu uma outra família e são eles uma família só. É a coisa mais linda. Hoje tem netos, né? Dos dois lados tem netos e tem um exemplo e que aquela tempestade passou. Por quê? Porque conseguiram colocar, depois da tempestade, a afetividade na vida deles. Quer falar alguma coisa, Adriana? A afetividade na vida deles. E isso só trouxe lucro, progresso para todos. Progresso moral, espiritual, intelectual, porque cada um dava força ao outro. Quando um não podia, um viajava com os filhos do outro. E é aquela coisa maravilhosa. Da mesma maneira como eu conheci pessoas que trouxeram para dentro da sua casa a confiança na doutrina dos espíritos por intermédio da força de vontade. Eu já falei, eu acho que isso para vocês, e essa semana eu comentava aqui em casa com meu companheiro. Eu dizia, interessante, às vezes a rudez da pessoa, não compreensão, aí você desiste. Desiste daquela situação, quando não é para desistir. É muito pelo contrário, é para insistir e contornando. É como aquela mensagem que a gente vê. O rio não desiste. Tem empecilhos, ele contorna e passa. Assim é o exemplo na nossa vida. Então, ela se trancava, às vezes até levava dentro de coisa, uma revista, e levava dentro o livro, o evangelho. Ia para o banheiro, ia para dentro do quarto, para que ele não visse, porque ele não aceitava. Tempos depois, anos depois, até os netos vivem na casa. Por quê? Porque ela não desistiu, ela acreditou. Ela acreditou nos ensinamentos de Jesus. Ela acreditou que teria condições de, com a sua afetividade, com o seu amor, com a sua confiança, com a sua fé, dobrar aquela maneira daquela criatura que estava embrutecida, que estava preso na ignorância. E quantos venceram batalhas por acreditarem? A gente está vendo no exemplo da segunda-feira, né? E aí tem uma coisa que eu achei assim, muito interessante que Joana de Ângeli fala aqui no livro, onde ela diz que é possível a afetividade nos mais variados sentimentos humanos, a saber, veja que coisa maravilhosa. E ele diz assim: quando se pode entender que se tem no olhar, nos olhos de ver, é possível distinguir a afetividade nos mais variados sentimentos humanos. De que forma? O egoísmo é a afetividade a si mesmo. O ressentimento é a afetividade egoísta que não foi comprazida. A bondade é a afetividade que se expande. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. O trabalho é a afetividade ao dever. O ódio é a afetividade que enlouqueceu. A afetividade que enlouqueceu. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. A vingança
é a afetividade que enfermou. A preguiça é a afetividade adormecida. O amor é a afetividade que se sublima. A caridade é o momento máximo da afetividade. A caridade é o momento máximo da afetividade. Veja de que forma, como é global o sentido onde se encaixa a afetividade e de que maneira. Só que o Evangelho, e Joana de Ângelo coloca aqui, e outras pessoas colocaram em outros artigos, para a gente entender a afetividade de uma forma mais sublimada, mais elevada. Fazer entender a afetividade como algo que pode nos colocar em circunstâncias melhores do que a gente vem vivendo até hoje. E que essa afetividade, quando ela cresce, quando ela toma aquele patamar de evolução, a afetividade se esquece de si mesmo, ou seja, já não vai ter isso que a gente acabou de ler. Não vai ter ela a afetividade no egoísmo, não vai ter a afetividade no ódio, porque enlouquece. Não, nós vamos ter a afetividade no sentido como viveu Jesus. Veja que sublimidade, que ponto maravilhoso que nós podemos chegar. Se não nesse patamar todinho, mas naquele que a nossa faixa evolutiva em cada um de nós pode assumir e erguer essa afetividade e todos aqueles que nos cercam através dessa mesma afetividade. Conhecer a afetividade, como viveu Jesus, sem apego, sem decepção, por não haver recebido compensação. O que foi que demos a Jesus naquela época, em troca de toda aquela afetividade que ele viveu para nos beneficiar? Nada. Nós o crucificamos, nós o trocamos por Barrabás, nós cuspimos no seu rosto, nós o ferimos com a lança, quando vestíamos as vestes de soldados romanos, quando nós fizemos com ele toda aquela maldade, quando ferimos, como chicoteamos, foi o que demos a ele, em troca da afetividade sublime que ele nos dedicou. Então, Deus, essa energia suprema, nos concedeu oportunidades quantas se fizerem necessárias para a nossa evolução, através das oportunidades das reencarnações, para que a gente possa corrigir e entender a afetividade, esse amor sublime, como nos mostrou Jesus. E aos poucos nós vamos caminhando para isso. Aos poucos nós vamos saber dar afetos. Nós vamos saber receber afeto sem egoísmo. Não ter ciúmes de um gesto de carinho, de fraternidade, que alguém que nós amamos dedicou a outra pessoa, porque ele tem amor demais para nos dar e para doar. E a mesma coisa somos nós. Temos que ter muito amor para nos dar e para doar. E saber receber tudo isso, porque essa afetividade completa o ato de expandir-se, nos diz Joana de Ângelo aqui, para que a gente possa se expandir, para que a gente possa, na verdade, crescer, sem sombra nenhuma de dúvida, pelo amor. Então, eu gostaria muito que não só no Natal, porque o Natal não é de Papai Noel. Papai Noel é um símbolo do comércio, é uma brincadeira, é um acalento de criança que eu falo para os meus netos, que eu falava para minhas filhas, vamos brincar de Papai Noel. Mas é uma coisa linda de um símbolo, mas o Natal é de Jesus. É de Jesus. E a gente ainda vai falar com isso, que ainda vai ter tempo, né? O Natal é de Jesus, é de amor. E o aniversariante desse mês, Jesus, ele é quem nos dá e quem nos deu todos os presentes maravilhosos desses ensinamentos, que ele nos exemplificou, né? Tais palavras que a gente acabou de ler nos dá todos os motivos para nós refletirmos, para que a gente possa sair de nós mesmos, para que a gente possa expandir, doar, ter momento de se levantar da cadeira, do nosso conforto e socorrer aquele que está necessitado, né? Mostrando para eles que não é só no nosso falar,
mas é no nosso agir. E é no agir que a gente precisa realmente ter a atenção, a consideração, para ter carinho com aqueles que necessitam do carinho. Não dá só carinho aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas àqueles inimigos. Muito embora, às vezes, aquela criatura que cometeu um delito, que nós precisamos mostrar para ele, a gente tenha que falar, talvez, um pouco, não é com rudez, mas com a força necessária do falar, com a segurança no falar. Não é a ignorância no falar, porque aquele é uma criatura que errou, porque aquele é uma criatura que vive à margem da sociedade, da lei de Deus e da lei dos homens. Quando foi que Jesus condenou alguém porque errou? Muito pelo contrário. Ele pediu, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda também não sabemos o que fazer. Mas temos hoje o esclarecimento através de tudo que nós temos necessidade. A doutrina dos Espíritos não é só o Evangelho, tem a parte científica que nos mostra toda a essência de como nós viemos, de como nós estamos, para onde nós vamos. Já não existe mais a escuridão, é tudo luz, claridade para os que têm olhos de ver, da mesma forma para os que têm ouvidos necessitados de ouvir essas verdades que a gente mesmo às vezes se nega a ouvir, a acreditar, mas que é uma realidade na vida de todos nós indistintamente. Precisamos ter respostas gloriosas para a vivência da afinidade, para viver essa afinidade. Então, para vivermos essa afetividade, pelas glórias da sociedade, pelo progresso das massas, pelo crescimento da consciência, pela amplitude total do conhecimento que a gente está deixando guardado aqui dentro e a gente precisa jogar para fora. A gente precisa expandir. A gente precisa dizer, olhe, feito a gente fazia com os nossos filhos quando eram pequenos. Olha, vem cá, senta aqui. Precisa ouvir. Né? Essa semana eu estava lá com meu netinho, vem cá, vem cá. Olha, tá vendo a florzinha aqui? Tá vendo o pássaro cantando? Isso é Deus, é a natureza, é Deus. Porque a gente precisa, desde pequenininho, colocar em cada um de nós, neles, e principalmente nós que já passamos dos 5, 6 anos, né? A gente tem que correr mais apressadamente, sem cair, né? Sem cair devagar. Mas precisamos agilizar muito mais. A realidade da maioria de nós, indivíduos, ainda são os questionamentos, porque não buscam resposta, buscam questionar sem buscar a verdadeira resposta. O sentido, que muitas vezes está aqui, ó, na nossa frente, e a gente faz que não entendeu, não buscou o autoconhecimento. O autoconhecimento é importante, já dizia os sábios do passado. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu quero conhecer alguém se eu nem me conheço? Se eu não conheço, significa que eu não controlo as minhas emoções, que eu não controlo a minha não força de vontade para chegar mais adiante. E eu preciso, todos nós precisamos. Esse autoconhecimento vai nos favorecer. A percepção de si mesmo é favorável, porque a conscientização das nossas inabilidades, porque nós temos inabilidades ainda, é a principal responsável pelas sensações do vazio interior. E esse vazio interior, o que é que faz? Depressão e outras coisas danosas, né? Que às vezes acabam naquele gesto trágico de você tirar a sua própria vida, porque você não buscou a luz, porque você não reagiu. Meu Deus, vamos pedir. Qual é o problema? Eu devo dizer, eu preciso de ajuda, eu estou precisando, eu estou tão assim nesse momento, alguém vai nos estender a mão. Vai, porque Deus não desampara ninguém. E quando eu emito, Senhor, esteja comigo, Ele estará. E Ele já está a partir do momento em que Ele sente que a gente vai pedir a ajuda. É como os resgates no plano espiritual. Quando aquelas criaturas sofrem por ali perdido, perambulando, o que é que acontece quando eles emitem a Deus, a Jesus, a espiritualidade chega e resgata, como a gente ouvimos na psicografia numa hora dessa aí, não é, Adriana? Está lembrado?
que o Espírito, que o irmão disse, me resgataram da lama, mas foi só momentâneo, porque eu caminhava no escuro. Então, a gente precisa não caminhar mais no escuro. Já existe muito conhecimento, e nós podemos aproveitá-lo da melhor maneira possível, buscando o amor legítimo, saudável, aquele que estimula a prática da caridade, aquele que estimula o trabalho voluntário, aquele que estimula em cada um de nós o crescimento. E esse crescimento faz com que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. Bem no topo. E eu vou parar porque a amplitude aqui não dá mais para falar, que já está na horinha, né? Mas a gente vai dizer o seguinte, que é muito óbvio em cada um de nós a gente entender esse sentido e não se sobrecarregar, mas sim doar muita afetividade, buscar entender esse sentimento e viver, como Jesus nos disse, como Joana de Ângelo disse aqui, atingir o patamar emocional da afetividade faz com que a gente esqueça de si mesmo e se dedique àqueles que tanto precisam de ajuda, que tanto precisam de nós. Porque, na verdade, são muitos que precisam. E a gente, às vezes, nem sabe, nem sente que nós precisamos de nós mesmos. E nos esquecemos. E esquecemos que não estamos sós em momento nenhum de nossas vidas, de existências e de qualquer plano, de qualquer casa do Pai, qualquer morada que nós possamos estar. É isso aí que eu acredito piamente que a afetividade vai fazer com que cada um de nós possamos estar cada vez melhor por esse sentimento tão puro e de tantas razões de existir. Que Deus nos abençoe. Maravilha, né, pessoal? Graças a Deus, mais uma noite incrível, uma reflexão linda da Sônia, como sempre. Coisas que nós precisamos ouvir nem um dia só, não, né? Na verdade, nós estamos há mais de 2000 anos precisando ouvir isso e deixando para segunda-feira igual Regina. Mas agora eu acho que é a hora da gente ouvir mais, refletir mais, e mais do que tudo isso, agir mais, trabalhar para que tudo isso que nós temos trazido aqui incansavelmente nessas reflexões possam ser colocados nas nossas vidas. Aí tudo se transforma, porque o amor muda. Eu vi o comentário da Eliane Letras, há pouco tempo nós conversamos sobre isso, né? E aí está aí a prova. O marido que não aceitava, agora já é um adepto do Evangelho, junto com a dela, né? Então, tudo isso é porque não desanimou. E aquele que é do Cristo não desanima nunca, né? E as coisas vão acontecendo. Mas não podemos parar, né? Eu falei no começo, no nosso trabalho de psicografia, uma das coisas que nós estamos trabalhando muito é a vigília. Mas essa vigília, ela não é somente para os trabalhos espirituais. Essa vigília é para tudo na nossa vida. Às vezes eu vejo as pessoas, olha, que estão com um problema de relacionamento, com um problema financeiro, enfermidade, ela vem com tudo para lá. Está aqui de manhã, de tarde, de noite. De repente você não vê mais. Por quê? Porque ela já recebeu aquilo que ela queria. E quando você para, porque você recebeu aquilo que você queria, você que tem condição de ter aí um universo nas suas mãos, você já fica feliz somente com aquilo. Ah, tá bom, não quero mais não. Então, é muito pouco, né? Os bens espirituais que Deus nos proporciona, que Jesus nos oferece, são riquezas enormes. Essa que nós deveríamos ter aí querer mais, porque essa nós levamos conosco.
A outra, o suficiente para vivermos aí tranquilos, já é de bom tamanho. Ou não, né? Tem gente que alimenta uma vez por dia, ou de 2 em 2 dias, porque nós somos diferentes, né? Chegar a ter que passar por isso, passemos com dignidade, passemos com Jesus no coração. Faz parte desse mundo, tá? Então, mentalize bem tudo isso que foi falado aqui hoje. Veja se tem alguma coisa aí que possa servir para o seu momento atual, para a sua vida, tá? Então, vamos nos preparando aí para o nosso passe. Vou pedir que todos se conectem com a consciência crística, com Cristo, com as forças da natureza. E eu vou pedir para a Sônia fazer a oração final enquanto eu faço a organização. Senhor da vida, te rogamos por tudo que necessitamos, mas acima da nossa rogativa, Senhor, te pedimos, te rogamos, te damos gratidão. Gratidão, Senhor, por todos os momentos em que nos elevamos. Gratidão por nossa mão que foi estendida àquele que não sabe caminhar sozinho. Gratidão, Senhor, pelo entendimento da necessidade da nossa transformação. Gratidão por tudo, pela dor, pela alegria, por tudo, Senhor, pelos nossos familiares, por aquelas criaturas que andam no nosso caminho com tanta dificuldade, pelas criaturas rudes que cruzam os nossos caminhos, por aquele de amor que cruza o nosso caminho. Gratidão por estarmos aqui neste plano de expiações e prova, sem estarmos expiando, apenas vivenciando os nossos momentos de aprendizado. Dai-nos a força, a coragem, permita que possamos tirar de Ti, Senhor, a energia necessária para a nossa caminhada. E te rogamos, Jesus, amigo, mestre dos mestres, cura em cada um de nós aonde dói, Senhor. Olhai pelas criaturas que sofrem nos leitos dos hospitais, por aqueles que estão nas suas camas de suas residências, pelas dores do espírito, pelas dores da alma, pelas dores do corpo físico. Derrama sobre a água de todos, Senhor, que neste momento pedem a Ti em seus corações, cada um com o seu pensamento, com o seu sentimento. Dai a todos nós indistintamente as Tuas bênçãos. Ilumina as nossas mentes, para que possamos a cada dia, Senhor, sermos melhores. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos. Te agradecemos pela vida, Senhor, pela vida, e ilumina os nossos caminhos ainda neste plano tão duro. Livra-nos dos maus, Senhor, de todos os males, que afaste de cada um de nós as tentações, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, principalmente este mal que ainda reside em cada um de nós. Nos abençoa, nos ilumina, Senhor, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Beba o seu medicamento. Mais uma noite linda, né? Você que vai ser operado aí, fique tranquilo, deitado, se prepare que vai dar tudo certo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês, a Sônia, e a Deus por esse momento maravilhoso. Me despeço, amanhã estaremos aqui às 8 da manhã, toda a vontade de Deus. Sônia, muito obrigado, um beijo no seu coração. Deus te ilumine muito nessa trajetória maravilhosa. Muito obrigado por fazer parte da nossa vida aqui, do nosso caminho, tá? Você é uma pessoa especial. Muito obrigado de coração. Muita luz. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos da Casa da Santíssima e a todos que nos ouvem, que estão conosco todos os momentos. Muito obrigada. E mais uma vez, que Deus nos abençoe sempre.
Beijo no coração, Beijo, como diz você. pessoal. Fique com Deus.